Desistir também é uma força. É um ato de coragem, né? Muito grande, né? E depois ela me trouxe uma conversa que ela tinha tido com uma outra amiga, que eu achei maravilhosa, que essa amiga disse pra ela assim, a marcha ré é a marcha mais potente do carro. E precisa ser. Perfeito. Então, às vezes, a gente precisa voltar pra trás, ou pelo menos a sensação de que a gente tá recuando, né? Pra depois avançar de novo. Bem-vindos ao podcast Empreendedora no Divã. Eu sou a Tati Loureiro, psicóloga de formação e empreendedora por paixão. Sou colunista da Vogue Negócios e tenho uma marca de sapatos. E por que essa empreendedora aqui tá no Divã? Porque empreender é uma loucura, só com muita terapia para dar conta. No meu divã, recebo empreendedores que desabafam, trocam e nos ensinam como superar esse desafio que é empreender. Vamos começar a sessão? E hoje a minha convidada é Mariana Ferrão. Ela já foi voz da saúde em horário nobre da TV brasileira e hoje é uma das referências em saúde integral e experiências transformadoras. A Mari é CEO da Soumi, professora em instituições como a Dom Cabral, Einstein e PUC, especialista em neurociência aplicada à produtividade e, claro, comunicadora com quase 20 anos de experiência, sendo mais de uma década à frente do programa Bem-Estar na TV Globo. Bem-vinda, Mari! Que delícia estar aqui. Obrigada a você pelo convite, que gostoso. Obrigada, gente, a voz dessa mulher. Eu falando aqui com essa mulher, fico até trêmula, porque a pessoa é um ícone. Mari, eu quero começar te perguntando justamente sobre isso, porque você vem de uma grande estrutura, né, de televisão para criar um projeto autoral. Quando foi que você sentiu essa necessidade de trilhar teu caminho como empreendedora? Foi num evento que eu estava fazendo, mediando um painel, na verdade. Eu acho que a coisa já foi acontecendo, né? Mas é que eu acho que se tiver que definir um ponto, nesse evento eu estava entrevistando uma psicóloga chamada Janete Macu, uma pessoa muito legal, e um psiquiatra, que era o Rodrigo Bressan. E eles estavam falando sobre a importância do propósito para a longevidade. E nessa conversa toda, né, mostrando estudos científicos de quanto o fato de você ter um propósito claro e definido na vida ajuda você a viver mais e mais feliz. E num determinado momento a Janete falou assim, para a gente ter um propósito na vida, a gente precisa de autoconhecimento. E aí uma menina que estava na plateia vira e fala assim, tá, Janete, muito bem, mas como é que eu faço para ser eu mesma? E aquela pergunta, Tati, me atravessou, assim. Ela abriu alguns lugares dentro de mim que eu acho que eles estavam tampados há muito tempo. E eu fiquei muito mexida, assim. Eu saí de lá muito mexida. No dia seguinte eu gravei um vídeo no Instagram falando sobre essa história e perguntei, alguém mais compartilha dessa dúvida? Como é que eu faço para ser eu? Se você compartilha dessa dúvida, deixa aqui o seu e-mail e me escreva e tal, não sei o quê. 5.000 pessoas responderam aquele vídeo naquela semana. E eu falei, bom, temos um mailing, temos pessoas, temos uma dor real, temos algo que me atravessa e que atravessa bastante gente, pelo jeito. E aí eu decidi criar o Unboxing Me, que, na verdade, por que esse nome? Porque meu filho, mais velho naquela época, ainda era bem pequenininho, mas ele estava vendo muitos vídeos do YouTube daquela história de unboxing de brinquedos e tal, não sei o que lá. Eu, naquela época, tinha menos consciência sobre o uso das telas para as crianças, que fique claro isso, porque hoje eles não podem usar celular. Mas aí o Miguel vendo isso, eu falei, cara, mas esse negócio, né? Tipo, ficar mostrando como o negócio funciona, tinha que ter um unboxing de gente, para mostrar como a gente funciona. Como é que a gente quer pensar fora da caixa, se a gente não conhece a nossa caixa? Como é que a gente sai dessa caixa onde a gente foi colocado e tal? E aí eu comecei a criar toda uma filosofia e toda uma ideia de que, assim, como é que é essa caixa? Se eu fosse uma embalagem, o que estaria escrito, né? Frágil? Serve pra quê esse troço todo que tá aqui, né? E aí eu comecei com essa brincadeira. E aí lancei, ainda trabalhando na Globo, o primeiro unboxing, que era presencial. Mas era você solo nesse momento? Eu sozinha. Quantos anos isso, Mari? Só pra eu Isso foi 2018. Tá. Então a gente tá em 25, faz 7 anos, né? Um setênio já de unboxing. E aí foi interessante porque eu trazia muito as questões que eu tava vivendo. O negócio começou a rolar. Todo mês tinha 100, 150 pessoas no unboxing. Era num espaço físico em São Paulo. Uau!
E aí eu comecei a entender como é que eu me sentia fazendo aquilo. E durante muito tempo eu fui muito feliz na minha carreira de jornalista. Sim. Muito, muito mesmo. Mas eu comecei a perceber também que de alguma maneira aquilo estava saindo de mim. Então as pessoas falam, mas por que você saiu da Globo? E eu falo, na verdade foi a Globo que saiu de mim. Ela foi saindo e eu percebia isso no sentido de, cara, eu ia pra final de semana antes, né? E aí, sei lá, eu ia dar uma caminhada na praia. E aí tinha 1 milhão de ideias sobre pautas pro bem-estar. E de repente eu caminhava na praia e só começava a ter ideias pro unboxing. Eu falei, gente, alguma coisa tá esquisita. E eu lembro que o Fernando Rocha falava assim pra mim, Mari, a gente precisa de um plano B na vida, né? E se o bem-estar acabar? E eu pensava assim, cara, a Globo nesse momento já é o meu plano B. Uau! Eu já tava vivendo meu plano A e tava pensando como é que eu ia me despedir do plano B, que ele tinha se transformado em plano B. Então, na verdade, foi assim o começo, assim, do unboxing. Foi esse chamado que não teve escapatória, sabe? Sim. Tem uma coisa que você falou, Mari, que eu acho bem importante, né, a gente falar, porque às vezes a gente casa com um projeto, e que nem casamento é pra vida toda, e você descasar com isso igual ao casamento parece que é um fracasso. Né? Você fala, nossa, não, mas como assim eu vou descasar com isso que eu era tão feliz? Então será que eu não era feliz? E quando você vai contando a tua história, fica muito claro pra mim como a gente precisa revisitar as nossas escolhas e que isso não é fracasso, isso abre espaço pro novo. Então a tua coragem de, estando na maior rede, né, televisiva na época, de parar e fazer um processo autoral, tá bom, você tinha 150 pessoas, mas lá eram 10 milhões de pessoas por minuto assistindo. Exato. Então, assim, primeiro, parabéns, que baita coragem que você teve, porque era um caminho certo. E aí eu queria saber pra você o que foi mais desafiador de você nesse momento de transição. Primeiro na cabeça, assim, dos teus medos, do que se passou na tua cabeça? Ah, muitos, né? E eu acho que é interessante, porque você falou da coragem e do medo na mesma pergunta. Perfeito. E eles sempre andam juntos, né? Perfeito. Quando as pessoas me falavam, nossa, eu queria ter tua coragem, abandonar a Globo e tal, não sei o quê. E eu ficava ouvindo aquela frase, nossa, eu queria ter tua coragem. E eu falava, gente, as pessoas não sabem que o que eu mais senti foi medo. E o medo é o melhor amigo da coragem. A coragem, na verdade, ela só pode nascer se o medo existir, porque ninguém é corajoso sem medo. Existem os destemidos, que são aqueles loucos. Daí é ruim, né? Exato. Então, tipo, eu não tenho medo. Aí se taca do precipício. Exato, né? E a sociedade, na verdade, nós como humanidade evoluímos através dos nossos antepassados que tinham medo. Porque as pessoas que tinham medo se protegiam. Dos tornados, dos furacões, das tempestades, dos tremores de terra, dos animais que cercavam as nossas cavernas. Quem era destemido ia avançar sobre um leão e ia ser morto, né? Então, o medo, ele está com a gente desse jeito, porque ele é uma emoção que foi e continua sendo absolutamente necessária para a nossa evolução. Então, essa história da coragem, para mim, ela ficou muito claro nessa saída da Globo, o quanto ela tem que andar junto com o medo e quanto a gente precisa dar a mão pro nosso medo. Sim. E entender que ele é muito bem-vindo, porque ele está nos contando sobre situações que a gente precisa observar com integridade, não se misturando no medo, mas respeitando muito aquele medo, né? E percebendo onde é que ele nos toca. Então, óbvio, eu acho que qualquer mudança, né? Meu terapeuta que fala, qualquer mudança é um caos criativo. Então, você tá no meio da mudança, você tá no meio do caos, você tem muita também possibilidade de criar, mas dá muito receio mesmo do que pode acontecer, porque você tá transitando por um território que não é o conhecido. E hoje em dia, né, Tati, eu acho que você também fala bastante sobre isso, o quanto as pessoas querem estar no controle de tudo, o quanto elas não se entregam pro fluxo, né, o quanto, eu brinco às vezes quando a gente tá facilitando grupos, né, e aí fala assim, fala um convite, se você puder, fecha seus olhos. E normalmente quem não fecha os olhos são as pessoas mais controladoras, né, fala assim, aí quando eu falo assim, olha, normalmente quem não fecha os olhos, aí as pessoas com medo de serem chamadas de controladora, fecham logo os olhos, né? Mas eu tinha medo de várias coisas. Eu tinha medo de ficar sem grana. Eu tinha medo de cair no esquecimento. Perfeito. Eu tinha medo de não conseguir dar certo tocando o projeto. Eu tinha medo de me arrepender. Falar, cara, e agora, né? Eu tinha medo de muitas coisas. Eu tinha medo de perder as amizades, os contatos, as pessoas. Eu tive muitos medos, assim, muitos mesmo. Agora, você falou uma coisa interessante sobre essa história da sensação de fracasso, né? E teve uma vez, e como é que a gente pode revisitar as nossas escolhas? Teve uma vez que uma amiga minha
que até é uma pessoa que eu conheci nessa jornada aí de autoconhecimento. Ela é uma professora do interior de Minas Gerais e ela foi convidada a ser secretária de educação do município onde ela trabalhava. E ela me ligou um dia e falou assim: Mari, não era nada do que eu imaginava a Secretaria de Educação. Mas como é que eu vou dizer? Ela estava 3 meses secretária. Como é que eu vou dizer que eu quero sair? E aí eu falei pra ela assim: olha, o que eu posso te dizer é que desistir também é uma força. É um ato de coragem, né? Muito grande, né? E depois ela me trouxe uma conversa que ela tinha tido com uma outra amiga, que eu achei maravilhosa, que essa amiga disse pra ela assim: a marcha ré é a marcha mais potente do carro. E precisa ser. Perfeito. Então, às vezes, a gente precisa voltar pra trás, ou pelo menos a sensação de que a gente tá recuando, né? Pra depois avançar de novo. Perfeito. E é isso mesmo, os bichos fazem isso muito bem, né? Quando eles se fingem de mortos. Adoro essa capacidade do animal de se fingir de morto. Finge de morto. Eu me lembro de uma vez que eu tava na Amazônia. Entrou uma barata no Você se banheiro. fingiu de morta pra barata? Eu quase me fingi de morta pra barata. Você tava deitada no quarto se ela e a barata olhando. Essa mulher tá muito louca. E eu achei que eu tinha matado a barata ficou lá. E aí eu fui no banheiro, a barata tá morta. Daqui a pouco eu pego a barata. Aí quando eu saí do banheiro, a barata foi andando. Ai, gente, olha que safada essa barata se fingindo de morta. E eu imaginando você se fingindo de morta pra barata. Gente, a louca aqui sou eu, né? Abafa o caso. Ô Mari, mas deixa eu entender uma coisa. Nesse momento que você faz essa transição, como é que você fez? Porque todos os seus medos são absolutamente pertinentes, reais, né? E exigem medidas também, né? Como é que você foi dissolvendo cada medo desse? Em passos de fé. Tá. Em passos de fé mesmo, eu acho. E me abrindo muito para as possibilidades que estavam chegando. Tá. Porque também estavam. Eu sigo achando, Tati, que o universo responde quando você traz para tua vida seus passos de fé. Eu tenho certeza. É aquela história assim de tipo, eu não sei, eu não tenho como, eu não tenho nada guardado. E é nessa hora que é assim, vá, porque se você der esse sinal para o universo, ele vai te mandar de volta as respostas. Tem uma amiga minha outro dia que tava pedindo demissão de um negócio assim, pelo qual ela foi muito apaixonada, um negócio também grandioso. E aí ela falou, muito louco, porque eu já pensei em desistir inúmeras vezes ao longo desses anos que eu tô aqui. E esse momento da minha vida, eu realmente não tenho nada. Eu não tenho mais marido para me dar sustentação, porque ela se separou recentemente. Eu não tenho dinheiro guardado, porque eu gastei com não sei o quê, não sei o que. Zero. Era o plano A dela mesmo. Tinha que ser o plano A. E aí ela falou assim, é nesse momento que eu vou desistir. E o universo começa a responder. Então, o que eu percebi nessa história é realmente, eu lembro que um pouquinho antes de eu pedir, eu já estava com a conversa marcada de demissão com o Schroeder, que era o diretor-geral da Globo na época. E aí, nessa época, eu alugava uma casa no interior de São Paulo, em Itu. E tava dando uma volta pelo condomínio e tal, não sei o quê, e encontrei uma amiga de uma amiga. E começamos a conversar, eu falei, nossa, e aí, tananã, tananã. Eu falei, o que você tá fazendo agora, né? Porque eu sabia que ela tava trabalhando com outra coisa. Ela, não, eu tô trabalhando com planejamento financeiro para mulheres. Eu falei, nossa, preciso. Aí contei pra ela foi uma das primeiras pessoas que eu contei que eu tava pensando. Ela falou assim, não, mas você tá pensando, mas você sabe que você tem que ter uma reserva de 1 ano, né, de teu salário, pelo menos, e de mais 3 meses, porque se acontecer alguma coisa, aquela reserva emergencial, e aí eu pensando na minha conta bancária, assim. Tipo, não temos isso, amiga. Já não temos isso. A conversa está marcada. E eu falando, gente, por que eu fui encontrar essa pessoa agora, né? E foi muito louco, porque depois eu fiz o curso de planejamento financeiro com ela, que foi transformador na minha vida, foi muito legal. E ela... Mas eu pedi demissão na semana seguinte. E logo depois, uma grande empresa entrou em contato comigo. Uma coisa absolutamente inesperada, assim. Para eu fazer consultoria na área de saúde durante 1 ano. Então, eles na empresa. E eles me contrataram para uma sequência de palestras e podcasts internos. E também para repensar, eles estavam lançando um novo programa de saúde, para repensar como seria essa comunicação desse programa de saúde, o que deveria ter nesse programa de saúde. E aí eu fechei um contrato de 1 ano que me garantiu o ano todo, com
um dinheiro até maior do que eu ganhava na Globo, assim, foi interessante. Uau. Eu quero frisar algumas coisas que você falou, que eu achei muito legal, Mari. Primeiro, assim, quando a gente toma um passo, né, quando você tomou esse passo, mesmo sem ter, né, qualquer garantia, o mundo começa também a te enxergar diferente. Eu vou trazer um outro exemplo que eu acho que é mais claro. Às vezes a gente tô com a história do casado, mas às vezes você tá casado e você não tá muito feliz, né? E aí você fala, nossa, gente, podia chegar alguém, né, e me, sei lá, e me tirar disso daqui, qualquer coisa desse gênero. E aí não aparece, aí você fala, nossa, né, então eu tenho que continuar casado. Aí uma hora você tá insuportável, porque vai enchendo o copo, aí você se separa. No dia que você se separa, eu falo pelas minhas amigas que se separaram, começa a bombar direct, começa as coisas a acontecerem. Por quê? Porque você abriu uma porta, não só energeticamente, mas você abriu uma porta física. A pessoa não podia chegar em você. Você trabalhando na Globo, ela fala, puta, eu vou fazer uma proposta, vou tirar ela da Globo, ela vai querer. Até todas as fricções que vão na cabeça do ser humano, não vai. A hora que você fala, estou livre, você abriu uma porta. Podia não ter aparecido nada, podia. Podia. E podia ter aparecido o que foi o que aconteceu, mas eu acho que esse ato, assim, sem falar de física quântica, sendo bem objetivo, isso já é uma abertura. Se a gente for entrar em física quântica, né, pra quem não conhece muito, é quando a gente fala de informação, né, se eu falar aqui que tem ondas de rádio, ninguém vai duvidar, elas estão aqui. Mas por que, eu ia falar um palavrão, mas por que, eu vou ter que falar, porque Katsu, a pessoa não acredita que quando a gente emite um pensamento para o universo, isso não é uma onda também, porque tá? Isso aqui eu não tô inventando. Isso é onda, isso chama física quântica, e não é à toa que você pensa às vezes em alguém, a pessoa te liga. Ai, Tatiana, então é só pensar que tudo vai acontecer pra mim, não é isso que eu tô falando, colega. Por favor, contextualize as minhas palavras, mas quando a gente começa nesse processo teu de imaginar, quero sair, quero fazer um projeto meu, você tá mandando informações pro universo, e alguém tá captando essa informação. Então, isso, junto com a coisa física e prática, tudo isso, gente, faz com que as coisas comecem a acontecer. Total, né? E, Tati, não é só física quântica, mas assim, Claro. Por exemplo, a experiência somática, né, criada pelo Peter Levine, me conta. fala sobre isso também com outro nome, que é ressonância. Que também existe. Explica isso, eu não conheço a ressonância. É interessante, porque é aquela história de que a gente... É muito doido essa história da ressonância na somática. Porque você já teve a sensação de que às vezes você tem uma situação na sua vida que você continua atraindo? Atraindo? É. Óbvio. Então, aí você vai lá... Aquela história do dedo podre, que a gente acha que a gente tem dedo podre pra algumas situações. E aí você vai lá, e você vai lá, e você vai lá. E aí você começa a falar, caramba, gente, mas todas as pessoas que chegam na minha vida são do mesmo jeito, mas tá alguma coisa, tá? Ou às vezes você contrata um funcionário, você fala, nossa, mas de novo, esse mesmo problema na minha empresa, mas caramba. E aí você acha que a culpa é do funcionário, você demite o funcionário e chega outro com o mesmo problema. E na real, é você que precisa mudar, porque enquanto você não resolver aquilo dentro de você, você vai continuar atraindo aquela situação para que você possa se olhar e a partir de então mudar, porque afinal de contas a gente não muda ninguém, a gente só muda a gente mesmo. É aquela frase, a vida vai continuar te apresentando a mesma situação até que você mude. Exato, a Luciana Galvão, que a gente estava conversando agora há pouco, fala muito sobre isso, né? Ela fala, se você, por exemplo, é uma pessoa que precisa treinar a paciência, aí você tá na fila do supermercado, aí sua fila é a maior fila, e aí quando você muda de fila, você fala, não, eu vou pra outra fila, o que acontece? Quebra o caixa. Quebra o caixa. A pessoa fala que esqueceu não sei o que e vai pegar. Ah, nisso a fruta tava sem o código e daí tem que... É isso, porque você precisa treinar a sua paciência. E o que você tem que fazer é agradecer aquela situação, continuar naquela fila que vai mais demorar e usar aquilo como um exercício para sua evolução. Né? Então essa ressonância é muito louca, é muito mágica, porque quando você dá esse sinal mesmo, e porque internamente é o que você falou, você abriu uma porta, uma chave dentro de você mudou. Sim. E aí o mundo vai começar a responder diferente. Perfeito. Porque inclusive você vai olhar para o mundo de um outro lugar. Total, total. Você sabe que tem um livro, se eu puder indicar para vocês, ele não vai falar de ressonância, nem de física quântica, mas ele fala de uma maneira muito muito simples, ele é curtinho, que chama Seja Profissional, não conheço. de Steven Pressfield. A Lucilena, ela É. inclusive fala desse livro também. Gente, Lucilena, você tem que vir aqui, tá? Já falando de você várias vezes. Olha, universo, escuta aí, por favor. E fala o seguinte, normalmente a gente deixa como plano B o que a gente ama. Né? Então a gente ser profissional, o que é na cabeça, como que a gente foi educada? Ser profissional é o seguinte, Mari, trabalhar pra ganhar dinheiro. Você não vai sair da Globo, você vai ficar na Globo porque esse é o teu ganha-pão. Você é uma irresponsável de pensar nisso. Você não tem nada do teu lado, você não tem nenhum plano B. Ok. Vai abrir mão do seu fundo de garantia, das suas férias, do 13º, tudo mais. E aí, culturalmente, você fala, ok,
tem razão, trabalhar pra ganhar dinheiro, nossa, eu tô sendo infantil, tô sendo leviana, tô sendo o raio que o parta que passa na nossa cabeça. E aí o Steven Pressfield fala o seguinte, não, o correto, ser profissional é você transformar no plano A o que você ama. Então, o unboxing tá sendo legal? Ok. Então, isso abriu uma energia dentro de você para você poder fazer essa transição? Legal. Então, agora esse é o plano A. E quando é plano A, você não faz quando você tem tempo. Você faz every fucking day. Todo dia você faz. Todo porque minuto é ser você profissional. faz. Você desmarca a reunião quando você tinha reunião na Globo? Então, por que você vai desmarcar um compromisso que você tem no unboxing? Mas a hora que ele se torna profissional, você não vai desmarcar, porque isso é teu compromisso. Outra. Ele te sustenta. Não que você ganhe muito com ele, tá? Mas se aquilo não der certo, você tá fudida mesmo. E esse negócio de você realmente tá estrepada, eu tô tentando não falar palavrão, juro por Deus, não estar estrepada mesmo, faz com que você crie um senso de urgência com o teu projeto. Porque se aquilo não der certo, eu não tenho mesmo como pagar as coisas. Um disclaimer, só um aspas, isso não quer dizer que a gente precise fazer as coisas sem responsabilidade. O que você fez foi, inclusive, a gente fala que antes da transição de carreira, às vezes tem uma acumulação de carreira. Porque você tinha uma carreira, você viu lá um projetinho germinar, você tocou um tempo no paralelo, você não pegou no primeiro, tive uma ideia do unboxing, tinha Globo, bora ser feliz. Não foi isso. Você pegou aquele projeto, tocou no paralelo, viu se tinha um terreno minimamente razoável para você criar um caminho, e aí você fez isso. Tem pessoas que fazem isso por anos. No teu caso, você conseguiu fazer isso numa velocidade maior. Então, eu gosto de ir trazendo esses pontos para quem tá pensando em entender. Porque às vezes a pessoa escuta e fala, é isso. Vou jogar tudo pro ar e vou vender coco na praia. Não é isso, né? Mas é realmente poder ver esses passos. Então, assim, leiam esse livro, Seja Profissional, do Steven Pressfield. É muito legal. É interessante você ter falado. Eu adoro o Steven Pressfield, eu não conheço esse livro, vou olhar depois. Mas a gente tá no unboxing agora, desse último grupo, que aliás vai terminar a semana que vem. Foram 12 semanas trabalhando o livro da Julia Cameron, que chama O Caminho do Artista. E, na verdade, esse livro é uma bíblia, assim. Esse livro é um negócio, porque esse livro, ele é antigo, ele é um livro de 1992, que já vendeu mais de 4 milhões de exemplares no mundo inteiro. E ele não é um livro para só quem vai realmente fazer algo que a gente considera artístico. O que é a arte? A arte é a manifestação da nossa energia criativa, onde? Em qualquer lugar que a gente queira. Então, você está aqui fazendo seu podcast, você está usando a sua energia criativa para entrevistar as pessoas, para pensar no cenário, enfim, tudo que você vai falar, isso é a sua energia criativa em ação, né? E lá, a Julia Cameron trabalha maravilhosamente bem com os bloqueios, que você descreveu, né? O quanto a gente é condicionado a pensar que a profissão precisa ser uma determinada coisa, de um determinado jeito. E a gente já melhorou muito, né? Porque antigamente tinham só algumas profissões que eram validadas pelas famílias tradicionais, Então, assim, nem pensar. Se você não for fazer direito, medicina, ou economia, administração, engenharia, acabou. Acabou pra né? Hoje em dia, primeiro que a gente nem sabe mais quais serão as profissões do futuro, né? Então, tá cada vez mais bobagem você pensar que só existem algumas profissões. Mas a gente ainda tem isso dentro da gente. E tem muita gente que ela chama de artista bloqueado. Então, pessoas que gostavam de coisas e que viveram, né, pelo menos esse tesão de ter a sensação de que aquilo, quando você estava fazendo, você estava brincando, você estava pleno, você estava ali com a sua criança, né? E o que ela diz, tem uma frase que ela fala que é maravilhosa, assim, quando você acha que você está sendo irresponsável por ir para o seu plano A, que é aquilo que te move. Que deveria ser o seu plano A. Na verdade, o que você está fazendo é um ato de irresponsabilidade consigo mesmo. Né? Porque se você não leva isso a sério, você está sendo muito irresponsável com você. Então eu acho que esse é um ponto de vista interessante, assim. Como abrir espaço, né? Pra gente poder dar espaço para aquilo que a gente ama. Sim. Eu acho que ele fala, inclusive, desse livro, tá? Se eu não me engano. Mas como eu nunca li, mas talvez. Porque tem muito sentido. Eu queria te falar uma coisa, gente, que eu perdi. Acontece muito isso, tá? Eu perco, mas não fala nada. 1 minuto de silêncio. Vamos esperar. Vamos esperar o que eu queria falar. Lembrei. Tem uma coisa que as pessoas falam assim, mas Tati, quando eu sei lá, isso é meu hobby, né? E aí quando ele se torna o trabalho, ele não vai mais ser tão prazeroso. E é verdade. Não vou falar que não é verdade, né? Então, tem muita coisa que a gente gosta de fazer, mas quando aquilo vira o seu ganha-pão, quando aquilo você tem que ter responsabilidade, quando você tem que fazer todo dia, tem algumas coisas que realmente não vão mais ser tão prazerosas, porque vão entrar outras coisas no meio. Porém, se a gente for comparar, o que é melhor na vida? Você trabalhar com uma coisa que você não gosta nada, que não é teu, né?
ou você realmente tornar aquilo que você ama o teu plano A. O que não quer dizer que a gente não tenha hobbies, então nem tudo precisa virar profissão, então tem coisa que fica só no campo do hobby mesmo e tá tudo certo. Mas isso que a gente tá conversando, eu até peguei esse dado outro dia, se chama economia criativa, né? É quando você empreende a partir da tua potência. E a economia criativa até, quantos anos eram, gente? Não vou falar besteira aqui, que depois vocês vão dar uma gulgada, mas assim, nos próximos anos, a economia criativa vai crescer 4 vezes mais. Enquanto a economia tradicional vai crescer 1x, a economia criativa vai crescer 4x. Então, a gente está falando de algo que está crescendo. Então, não é nada disso, gente. É um negócio real, mas que a gente precisa estruturar para que isso, de fato, dê o dinheiro que a gente quer, né? E aí, eu queria te perguntar uma coisa, porque você fez essa transição. E aí, eu queria que você me contasse o que é a SoulMe. Porque ela tem, né, muita sinergia com tudo que você está contando aqui. Tem, né? Então, a SoulMe nasceu desse sonho mesmo, de transformação, de gerar transformação de dentro pro todo, que eu chamo, né? Porque eu sinto que a gente, primeiro, hoje, a gente tá num mundo lotado de tudo, né? Um mundo de excessos, um mundo de alta velocidade, um mundo de imensa quantidade de conteúdo, de informação, mas que pouca gente é capaz de transformar tudo isso em sabedoria e transformação real. Então, a SoulMe é, primeiro, para pessoas, através do unboxing e de outras experiências, dos retiros, das viagens. Aliás, no ano que vem a gente vai pro Japão. Fazendo uma viagem bem transformadora no Japão. E então tem as experiências para as pessoas, para gerar essa transformação. Um momento em que as pessoas podem se olhar e pensar sobre isso que a gente está conversando. E para empresas. E na real, assim, o que a gente tem feito dentro das empresas? Treinamento com liderança, basicamente. Por quê? Porque se você buscar também, você falou de estudos, né? Se você buscar as maiores referências, se você buscar Gallup, por exemplo, o Instituto Gallup, você vai descobrir que o efeito que você coloca, né, o que você obtém de treinar a liderança é muito maior do que você treinar as pessoas que estão ali trabalhando, digamos assim, no chão de fábrica. Por quê? Porque, obviamente, as pessoas se inspiram no líder, né? E o líder é um exemplo, e o líder determina comportamentos. Então, hoje em dia, o que a gente vê? Muitas vezes a gente vê lideranças ainda num modelo patriarcal, assustado, né? Autoritário, comandando equipes que ficam o tempo inteiro sob uma pressão absurda, porque as metas são cada vez maiores, a sobrecarga é cada vez maior, a hiperconectividade é cada vez maior, mas sem a possibilidade de ser, de discordar, né, de argumentar. Então, não há diversidade. Não tô nem entrando no mérito aqui de diversidade de gênero, de diversidade de raça, de orientação sexual. Tô entrando na diversidade de pensamento, que a gente sabe que gera inovação. Só que quando eu tô no medo, né? E se a liderança está no medo e está se sentindo solitária e também está pressionada por uma camada ainda maior, sei lá, de um conselho que quer resultado financeiro a qualquer custo e produtividade crescendo numa linha reta exponencial para cima, não dá para fazer isso. Então, na verdade, o treinamento para liderança é justamente para trazer consciência sobre aquilo que a gente está fazendo dentro, primeiro, da gente e como é que a gente está impactando o mundo do lado de fora. Isso é muito legal. E o que a gente percebe já melhorou muito, né? Mas ainda tem muita gente com baixíssimo nível de consciência sobre as próprias emoções, sobre o gerenciamento da inteligência emocional. E aí não vou nem entrar na questão da inteligência espiritual, porque daí já é um, né? Não, já é PhD. Advanced, né? Mas tudo isso é o que a gente faz dentro da SoulMe hoje. Eu queria isso, porque quando a gente fala isso, e a gente fala muito de temas parecidos, né? Da importância da inteligência emocional em ambientes corporativos e ambientes de trabalho. Porque é isso que sustenta no final do dia, né? Porque não adianta você estar lá e todo quebrado por dentro, porque você não consegue ser criativo, isso é dado. A gente não tá falando de algo supérfluo. Inteligência emocional é estratégica. Eu tenho batido tanto nessa tecla, porque as pessoas ficam assim, mas... não tô entendendo, Tatiana, mas assim, qual que é o resultado prático? E aí você que tá muito dentro de empresa, porque eu trabalho mais com empreendedoras, né? Como que você enxerga? Me traz um exemplo de alguém que você fala, Tati, eu tive esse caso, eu gosto de caso real porque a pessoa consegue se conectar. Que realmente o trabalho fez uma transformação e que isso impactou na produtividade, por exemplo. Vamos falar a língua dos homens, ou que impactou em alguma coisa do projeto da empresa. Nossa, acho que tem muitos exemplos disso, né, Tati? Mas eu tô até pensando na minha vida pessoal, né, também, de como isso impacta a minha produtividade. Porque, cara...
Assim, se você pensa, você tá numa reunião e você tá discordando de tudo que as pessoas estão falando. A minha tendência, e eu fui educada numa família que me deixava discordar. E isso é maravilhoso. Mas você tem essa ferramenta lá bombando. Bombando, né? E até porque o diálogo e o discurso, o pensamento, a coisa toda, era valorizado dentro da minha casa. Então, assim, se eu tô pensando diferente, a gente tá aqui conversando, eu posso discordar de você e a gente vai chegar em algum lugar. Até porque o diálogo na minha família era uma ferramenta de amor, de afeto, né? Mas se eu tô numa reunião onde eu não conheço as pessoas, onde a gente tá talvez pensando num projeto juntos, e eu tô discordando da pessoa, mas eu não conheço muito bem a pessoa pode muito bem encarar aquela discordância como uma agressão. Como assim? Então, o fato de você perceber que, primeiro, você tem isso dentro de você, que tá lá bombando, que a sua tendência natural é ir por esse caminho, porque a gente basicamente faz um copia e cola de tudo aquilo que a gente aprendeu quando a gente tava lá na infância, a gente vai. Até uma hora que a gente fala assim, não, peraí, espaço. A nossa pausa de consciência. Cara, será que isso é aplicável em todas as situações? Não. Então, esse espaço, né? E o Viktor Frankl tem que é um psiquiatra maravilhoso, né? Que fala da logoterapia, né? Que fala da logoterapia, mas que viveu em campos de concentração, né? E que escreveu um livro, depois de passar por campos de concentração durante as guerras, escreveu um livro sobre propósito de vida. Ele tem uma frase que eu acho genial, né? Entre o estímulo e a resposta há um espaço. E é nesse espaço que mora a nossa escolha. E inteligência emocional é isso. É você parar e falar, bom, então se eu tenho essa tendência, como é que eu posso me colocar aqui de maneira não a ferir a minha autenticidade, né? Nem passar por cima dos meus valores, daquilo que eu acredito, mas de uma maneira gentil, de uma maneira amorosa. Que o outro perceba como gentil e amorosa, né? Porque pra você estava sendo gentil e amorosa. Mas a comunicação é como o outro também recebe. Se você estivesse comigo, provavelmente, nessa reunião, a gente ia ter discussões incríveis. E ia falar, pô, até a gente chegar num produto, né? E isso que você falou é maravilhoso, porque, assim, na verdade, eu aprendi na faculdade de jornalismo que comunicação era o quê? Emissor, mensagem, receptor. Onde estava o foco 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade? 20, um pouco mais. No emissor. Por quê? Porque, naquela época, os grandes centros de mídia, né, as grandes empresas midiáticas, eram quem dominava, inclusive, a mensagem. E hoje, qual é o foco? É o receptor. E, na real, isso sempre foi assim. Só que a gente nunca compreendeu que, na verdade, a comunicação, ela depende do receptor. Então, a gente está aqui conversando, cada uma das pessoas que está ouvindo vai receber a mensagem que precisa receber, ou a mensagem que está preparada para receber, a mensagem que quer receber. Por quê? O seu filtro de entendimento, né? O filtro de entendimento, o tamanho da consciência, né? E tudo mais. E a trajetória de vida dessa pessoa que vai fazer ela se conectar com uma coisa e se desconectar de outra. Então, isso dentro de uma empresa, por exemplo, se a gente tá como líder, e isso é um treinamento que a gente dá muito, sobre como se comunicar de maneira eficiente para aumentar a sua produtividade. Perfeito. Se eu tô falando com um monte de gente na minha equipe, sei lá, 50 pessoas que eu gerencio na minha equipe, cada pessoa é uma pessoa. Se eu não souber que as pessoas precisam de comunicação de uma maneira diferente, eu vou detonar a minha produtividade. Porque eu vou achar que as pessoas entenderam. Porque como que é líder, na maior parte, né? Fala assim, vocês entenderam? Sim. E aí todo mundo fala que sim, porque às vezes tem medo de discordar. Volta aquela história da hierarquia, da história do autoritarismo e tudo mais. Quando, na verdade, o líder tem que ouvir. Sim. O líder tem que perguntar. Tati, me conta o que você entendeu. Nossa, essa pergunta muda tudo. Na hora em que você me contar o que você entendeu, a gente vai conseguir chegar nos pontos de ruído na comunicação. Porque talvez eu não tenha sido clara e talvez a sua escuta estivesse pensando numa outra coisa que não é a minha prioridade. E aí a gente tem a possibilidade de alinhar. Mas quando a gente não alinha, depois você vai ter retrabalho. Cara, cansei de ver isso dentro das empresas, né? E retrabalho, e fala no final do mês, fala, cara, mas não conseguimos chegar na meta. Claro que não conseguiu chegar na meta. Porque você tá refazendo tudo que você já tinha que ter feito. Sim. Nossa, posso falar isso que você tá falando? É tão importante e é uma coisa tão simples, né? É simples, mas não é fácil, né? Exatamente. Mas assim, é uma pergunta que você fala, pô, que mais assim, Mari? Que mais você pode trazer de ferramentas práticas, mas que possam, quem tá ouvindo a gente, tentar aplicar. Porque não é fácil, mas se eu anotar 3 coisinhas que eu preciso fazer em toda reunião, isso pode melhorar.
Isso pode mudar muito o jogo. Cara, tem uma coisa que é básica, mas que a gente sempre faz nas reuniões da SoMe e que algumas empresas já começaram a fazer e que às vezes parece muito disruptivo para várias empresas, que é o check-in. Eu faço. Yes. Miga touch, eu faço sempre, check-in emocional. Check-in. E às vezes não precisa, faz check-in emocional, vou falar das emoções, vou abrir. Não precisa ser tão aprofundado assim. Mas basicamente começa a reunião, gente, 30 segundos, 1 minuto de check-in pra cada um. Como você tá? Cara, meu pet morreu em casa. Eu ou tá doente, né? Minha gatinha tá adoecida. Levei ela no pet shop ontem, não sei o que lá. Talvez ela tenha que fazer uma cirurgia. Isso tá mexendo comigo. Cara, você já sabe que aquela pessoa não tá num bom dia. Dormir mal. Dormir mal. Sim. Ou ao contrário. Nossa, tô ótima. Corri meus 10 quilômetros por dia de manhã cedo hoje. Tô super energizada, não sei o quê. Você fala, cara, que legal. Você começa a ter uma noção, primeiro, dos interesses que as pessoas têm fora. Porque não existe fora e dentro do trabalho, né? Mas fora, entre aspas. E você fala assim, nossa, essa pessoa corre. Nossa, essa pessoa tem uma gata. Eu também tenho uma gata. E aí você começa a ter outros tipos de vínculo. Porque vínculo no trabalho também aumenta a produtividade. Tem vários estudos que mostram isso. Eu devo ter amigos ou não devo ter amigos no trabalho? Deve, não necessariamente a pessoa precisa ser sua melhor amiga, mas assim, vínculo, conexão, move a gente, né? Se a gente não se conecta emocionalmente com aquilo que a gente está fazendo, basta pensar nas nossas memórias. O que a gente lembra? A gente lembra daquilo que foi importante emocionalmente pra gente. Total. Então assim, se eu sei que você é uma pessoa que gosta de bicho e eu também gosto, a gente tem uma outra coisa entre nós que não é só o projeto, a planilha, né? Sim. Né? Posso fazer, só antes de você ir pro próximo, esse negócio do check-in emocional e do vínculo, que estão super ligados, né? Porque às vezes, assim, a gente vai fazer uma dinâmica, vamos fazer uma dinâmica para vocês se vincularem. Às vezes funciona, às vezes não, funciona também, mas o check-in emocional ele é muito simples. E eu faço toda a reunião que eu participo de comitê, eu falo, gente, o check-in ele é coisa rápida, é isso. E aí quando a pessoa começou a falar, eu tenho uma coisa que eu tenho horror à câmera fechada, porque eu me vinculo muito no olhar. Então eu falo, gente, eu peço que todo mundo abra a câmera, né, pra gente poder conversar, pra eu saber a reação, pra eu saber, né. E uma das pessoas falou assim, nossa, dormi super mal, não dormi nada, não sei o que lá. E ela estava com a câmera fechada. E quando a pessoa falou isso, nesse contexto, os meus gatilhos, porque eu sou humana, tá? E você também, então todos nós temos gatilhos já. Entendi o contexto. Então ela não tá fazendo isso pra me tirar do sério, ela não tá fazendo isso porque ela não gosta da empresa, ela só tá fazendo porque ela está cansada. Total. Então acho que essa coisa da interpretação, isso salvaria casamento, salvaria muitas coisas, né? Porque é muito legal, a gente faz. E eu comecei a fazer também check-out, mas não na mesma hora. Então, por exemplo, como eu acho que a gente tem isso parecido, Mari. Eu sou muito direta, eu sou muito objetiva, eu falo. Então, às vezes eu falava, todo mundo, nossa, que legal. E às vezes eu sentia que alguém tinha ficado um pouquinho contraído, mas não cabia lá perguntar, você tá contraída? Não. Aí hoje, depois das reuniões, para as pessoas que eu sinto, eu mando um check-out. Eu falo, olha, como foi para você? Ficou tudo bem depois da reunião? Só de eu fazer a pergunta, a pessoa, nossa, ficou ótima, Tati, eu tô lidando muito melhor quando agora eu vejo o que eu preciso fazer, não sei o que lá. Mas é a preocupação. Isso não é balela, eu realmente comecei a fazer. Então, vai mudando essa história da vinculação. E aí você começa a entender outras camadas da pessoa. E isso que você falou, do jeito que você falou e do jeito que você faz, é muito, eu diria que assim, é uma chave também brilhante. Por quê? Que bom. Por quê? Porque, na verdade, assim, você pode sentir no seu gatilho que a pessoa ficou mal e isso... Não tem nada a ver. Exato, não tem nada a ver. E isso atacou, vamos dizer, talvez uma necessidade que você tem de reconhecimento ou de agradar os outros. E aí você ficou ruminando aquilo na tua cabeça. Com certeza. E aí você fala pra pessoa, fulana, eu achei que você não ficou legal na reunião. E aí você já tá... a partir do seu julgamento, inferindo alguma coisa sobre aquela pessoa. E constrangendo, né? Muitas vezes isso pode ser constrangedor e você como líder pode estar avançando num espaço que talvez não seja o seu. Perfeito. Né? Mas se você faz uma pergunta, como ficou para você depois da reunião? E aí você pode até falar da sua sensação. Eu fiquei talvez com uma sensação de que teve alguma coisinha que aconteceu ali, mas acho que pode ser só uma sensação minha. Perfeito. E você checa. É muito diferente a maneira como você coloca isso, né? Então, acho que isso é muito... E pouca gente faz. E o que acontece é essa ruminação. A gente gasta muito tempo com essa ruminação, né? Eu me lembro de um estudo que eu vi há muito tempo atrás, naquela época, sei lá, talvez uns 7 anos atrás, era um estudo que dizia que
gestores passam, em média, de 2 a 3 meses por ano lidando com as ruminações da sua equipe. Porque as pessoas vão reclamar. A Tati falou com a fulana, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e a fulana, não sei o que, nanana. E aí isso cai depois pro gestor, essas briguinhas que acontecem e que muitas vezes são veladas. E que isso custa 6 bilhões naquela época na verdade, não é que custa, mas é que assim, você deixa de produzir 6 bilhões de dólares. Um custo invisível. Um custo invisível. Aham, sim. Então, é um negócio. Eu acho que isso tem uma. Talvez para mim, isso foi uma grande mudança quando eu pedi demissão. Porque eu gastei bastante tempo da minha energia no trabalho, ruminando sobre o que as pessoas estavam pensando. Pessoas, às vezes, da minha equipe mesmo, né? Chefes e tudo mais. Naquela época você não tinha essa consciência de... Eu tinha, Tati, mas eu acho que eu não tinha... Você tinha essa sensibilidade. Eu tinha, mas às vezes eu não me sentia... Não tinha um ambiente que eu sentia que aquilo era bem visto para poder checar. E muitas vezes eu tentei checar algumas coisas e percebi que não havia espaço. Você sabe que isso, quando eu comecei a mudar essas coisas na minha empresa, muito pontual, tá? Assim, não é uma revolução, a gente não é perfeito, mas é um caminho, né? Eu falava, poxa, eu pus lá, como que era o nome da... Eu pus um form pra pessoa poder fazer uma queixa anônima, eu fiz um monte de coisa, né? É um safety space, a gente falava, chamava de safety space, eu fiz um safety space pra pessoa poder escrever e não vinha nada. E de repente eclodiu alguma coisa, eu falava, gente, mas eu não tô entendendo. Eu deixei o espaço, eu falei que não tem pegadinha. Aí a pessoa que trabalha pra mim na RH falou assim, sabe o que acontece, Tati? Isso não é comum em empresas. Então, as pessoas falam que é pra você falar, mas a hora que você fala, você sofre uma retaliação. Sim. Então, mesmo que você faça o safety space, as pessoas não vão escrever. Elas vão duvidar que é anônimo, elas vão aí e todo mundo que escreve vão pensar que dá pra saber quem é. Então, tem outras coisas. Eu falo, nossa, jura, não acredito. Então, assim, eu acho que é um trabalho que a gente vai costurando, a gente tá mudando a mentalidade. Né, dentro de empresa. Então, quando você muda a mentalidade dos líderes, e eu concordo 100% com o que você falou, você faz o que eu chamo de top-down, né? É muito mais difícil alguém que tá abaixo, no sentido de hierarquia apenas, mas... então, gente, eu queria propor que a gente faça um check-in emocional. Oi? Não, gente, volta pra tua dança da Rashtanga do Sol, entendeu? Pode ser que isso venha da liderança, mas a hora que isso vem da liderança... É muito diferente. Você fala, nossa, a Tatiana tá falando disso, de safety, de check-in emocional. Então, eu acho que isso tá mudando mesmo. E que bom que você tá fazendo isso dentro das empresas, porque precisa. Precisa. E eu... eu acho que tem uma mudança acontecendo que eu vejo que, assim... Tem 2 coisas sobre isso que eu acho que são interessantes de falar. Esse ano a gente teve a perspectiva durante um tempo de que a gente ia ter a entrada em vigor de uma norma reguladora, que era a NR1, Perfeito. que é a NR1, porque ela continua existindo, sobre fatores de risco psicossocial e que as empresas serão obrigadas a ter um plano de gerenciamento desses fatores de risco psicossociais. E houve uma corrida absurda, porque as pessoas estavam com medo do quê? Da multa do Ministério. E aí... muitas dúvidas sobre como que deveria ser feita, como deveria ser feito esse plano de gerenciamento de risco, muitas dúvidas sobre ainda a própria norma reguladora, sobre quem é que vai ser capaz de fazer essa auditoria para dizer, não, isso tá certo, isso não tá, isso vale uma multa de tanto, isso não sei o que, não sei o que lá. Então, muitos pontos de interrogação em tudo isso, mas o que eu vi dentro da minha empresa é o quanto de empresas estavam morrendo de medo e chegaram querendo uma solução rápida. Então, ponto número 1. E aí, na hora em que o negócio adiou para maio do ano que vem, houve um recuo, né, natural. Eu acho que a gente, como a gente estava falando, a gente é movido pelo medo. E as empresas não são diferentes. Porque as pessoas que movem empresas, né? Sim. Então, tá tudo dentro dos conformes. Mas, nesse bolo todo, o que eu realmente achei muito legal é o discurso de algumas empresas chegando já querendo fazer projetos de longo prazo, entendendo que a gente não muda uma mentalidade, um comportamento e muito menos um ambiente de uma hora para outra. Perfeito. Né? E entendendo que, na verdade, quando a gente cuida das pessoas, a gente está cuidando do negócio. Então, eu acho que já existe muito evolução, mais um né? solo fértil para a gente cultivar e semear esse tipo de ideia do que, por exemplo, quando eu saí da Globo 7 anos atrás, entendeu? Total, perfeito, Mari.
E eu queria entender o seguinte, que sintomas mais comuns, assim, você percebe, né, quando vocês começam esse trabalho, dessas lideranças que estão desconectadas de si? Porque vocês devem ter pessoas mais conectadas, menos desconectadas, enfim. Solidão, primeiro. Tá. Acho que solidão é um sintoma. Como que ele se manifesta? Como que você percebe isso? Eu acho que solidão se manifesta como uma tristeza, assim, como uma dificuldade até de se dar conta de que você realmente está sozinho e que você não tem com quem contar e não tem com quem compartilhar suas decisões. Tá. E aí, muitas vezes, isso acaba repercutindo numa insegurança. Essa insegurança traz à tona medo. Peraí. Não, gente, a Mari falou tanto que ela falou, Tati, eu não sei nem se eu vou ter voz. Eu falei, não, se eu não tiver voz, eu fico falando meia hora seguida e a gente finge que você dormiu. Mas ela tá aqui, firme e forte. Firme e forte. Eu tava rouca até uma semana atrás, ainda tô um pouquinho, mas... Então, eu acho que tem essa insegurança que se reflete em medo e o medo que se reflete muitas vezes em ações mais agressivas e autoritárias. Tá. Porque às vezes a pessoa, sem consciência de que ela tá insegura, ela parte pro ataque. Perfeito. Ela tá tentando se defender e ela ataca. Então eu acho que isso é um sintoma, né? Lideranças agressivas e que estão na defensiva, né? Acho que outro sintoma muito visível é a ansiedade. E isso tá disseminado, digamos, democraticamente em todas as camadas. Tá. Né? E aí, eu acho que tem um outro sintoma que talvez as pessoas não enxerguem como sintoma, mas que pra mim é um sintoma, que é o excesso de remédio que essa pessoa toma. Então, remédio pra dormir, muito, né? Uau. Remédio pra dormir, remédio pra ter foco, pra performar mais. Tem alguns estudos que são bizarros sobre a quantidade de drogas que a gente tá usando pra se tornar mais produtivo. E aí você fala assim, gente, mas peraí. Você tá querendo me dizer que você tem que se drogar, porque remédio é droga. Droga. Você tá querendo dizer que você tem que se drogar pra trabalhar? E aí você tem que se drogar pra conseguir dormir? E depois você tem que se drogar pra conseguir acordar de novo? Não, calma. Então tem alguma coisa muito errada com o mundo. Né? E eu acho que a gente banaliza. Semana passada eu tive com o Drauzio Varela no Festival Fronteiras, e eu adoro conversar com o Drauzio, a gente fez um painel sobre saúde lá. E o Drauzio fala muito sobre isso, né? Ele fala assim, o quanto nós brasileiros banalizamos o medicamento. Tanto é que tem um projeto de lei agora querendo vender remédio que dá pra comprar sem receita em supermercado. Seguiu excelente exemplo dos Estados Unidos. Quer dizer, Senhor. né? A sociedade provavelmente mais doente que a gente conhece é a americana. E aí a gente tá fazendo o quê? Copiando eles? E por que a gente não copia o que é bom? Exato. Tem coisas boas, né? Então vamos copiar o que é bom. E não há... e aí eu acho que é uma questão de maturidade, de educação, de falta de consciência mesmo. Não há ainda condição de você fazer isso num país como o Brasil. As pessoas não têm consciência sobre a quantidade de remédios que elas podem ou devem usar, até porque elas estão sob pressão absurda, vivendo num grau de luta ainda pela sobrevivência, muitas vezes. Então, tem que ter atitudes que preservem essas pessoas, às vezes, delas mesmas. O que você faz quando você pega um caso desse, Mari? Como que você fala pra uma pessoa que é medicada? Ela se choca pelo... Eu acho que tem muita gente que não se choca, que banaliza, mas o que eu digo talvez aos pouquinhos tentando trazer consciência para ela de que, assim, através de alguns exemplos, se ela realmente considera aquilo normal. Né? Eu comecei essa palestra com o Drauzio, por exemplo, né, lá em Porto Alegre, o auditório estava cheio, falando assim, vamos fazer aqui um pequeno exercício pra gente se conhecer. Fica de pé quem gostaria de mudar alguma coisa na própria alimentação. Levantaram? Mas todo mundo, né? Tá. Quer dizer, fica de pé quem gostaria de mudar, de se movimentar um pouquinho mais durante a semana. Fica de pé quem gostaria de dormir melhor. Dormir melhor foi tipo o auditório inteiro, assim. Né? E eu acho que realmente a gente, o Siddhartha Ribeiro tem, eu acho o Siddhartha brilhante, o Siddhartha tem aquele livro que a gente tá vivendo uma insônia planetária, e a gente tá, a gente desaprendeu a dormir, e o sono é fundamental. Então você vai trazendo essa pequena consciência, e obviamente depois levanta, fica de pé quem gostaria de usar um pouquinho menos o celular, também, né? Todo mundo, a gente tá viciado nesse negócio, e a gente não tem, muitas vezes, autocontrole, pra poder falar, não, cara, eu vou deixar meu celular e vou olhar pra ele em alguns momentos do meu dia. Perfeito. E isso impacta a produtividade. Óbvio que impacta a produtividade. Então você vai trazendo algumas consciências e não dá pra querer mudar tudo de uma vez. Né? A mudança, ela é desafiadora, porque todo mundo acha que assim, eu vou sair do ponto A e vou pro ponto B, pulei, legal. Mas a mudança, ela é uma linha bamba, uma corda bamba,
E é uma transição. Então você está o tempo inteiro ali naquela transição, lidando com todas as dificuldades. Então escolhe uma coisa pequena para mudar. E leva tempo, né, Mari? A gente poder se acostumar com o tempo que as coisas precisam. Eu quero pegar esse teu gancho porque eu tô lançando um curso agora que fala exatamente sobre a gestão de energia e a gestão da tua agenda. Porque qual é a primeira coisa que a gente pensa? Eu não tenho tempo. Eu não vou vender nenhum curso como você ter mais tempo, porque eu não sou Deus, né? Então todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas o que dá pra gente fazer é fazer a nossa gestão de energia ao longo do dia. Você vai se recarregando pra você não chegar ao final do dia esgotada. Porque às vezes não é sobre eu trabalho muito. É que você pode chegar em casa até às 7 da noite, 8, não importa. Mas você chega num estado de calamidade pública que você não tem a menor condição de interagir com a tua família, que deveria ser seu momento de nutrição, não tem energia, e é genuíno. Então, se a gente não consegue entender isso, e aí a gente fala de 4 energias, até vou falar para vocês que estão ouvindo, para vocês poderem começar a fazer também. Tudo que eu falo é uma matriz de pensamento, né, para organizar o pensamento. Então, você tem energia mental, que é a tua energia de foco, né, de você se manter numa mesma atividade durante um tempo. Você tem a tua energia emocional, que é como você se sente ao longo do teu dia. Você tem a tua energia física e você tem a tua energia espiritual. Essas 4 energias, você precisa recarregar. Igual, não, a gente não existe, tá? Equilíbrio, não. Eu falo sempre de equilíbrio dinâmico, né? Vão ter momentos da tua vida que você vai precisar equilibrar, mas são energias que você sempre precisa olhar. Então, quando você fala assim, nossa, a gente não consegue estar o tempo todo olhando no celular, isso tá falando o quê? De energia mental. E ele fala, não existe... Mas também emocional, né, Tati? Não, também. Porque a gente pega no celular, cara, você entra no Instagram e fica bem? Não, é que tudo isso eu tô falando bem caixinha, tá? Mas assim, todas se interligam com as outras. Mas no caso da energia mental, quando você fala de foco, não existe a questão de você intercalar, de você fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Essa coisa que a gente chama de multitarefa é mentira, tem estudo. Então, cada vez que o teu cérebro vai mudar daqui para eu dar uma checada, ele fecha essa tela para abrir essa. No que ele faz isso, para eu voltar para essa tela, demora em média, sei lá, 15 minutos, tem um tempo X, que não é pouco, tá? Não, de não é 7 pouco. a 15 minutos. Não é pouco. Ou seja, cada vez que eu paro, eu demoro mais 7 minutos para entrar naquele foco. Eu tô falando de foco profundo. Exatamente. Então, isso é energia mental. Quando você entende isso, e normalmente, assim, a gente tem momentos do dia que as energias estão mais altas. Então, quem é diurno, a energia mental de foco é sempre melhor de manhã. Então, eu deixo pra fazer minhas coisas de criação, que eu preciso de foco. Ver e-mail não é foco, tá? Eu tô falando de foco profundo mesmo, assim. Quando você precisa, quando eu preciso escrever alguma coisa, ler uma entrevista, resolver um negócio importante da minha empresa que eu preciso estar lá, eu sempre deixo pra, assim, 6h30, 7 da manhã, eu começo a ver isso. Porque a minha energia mental está em alta. Quando chega, sei lá, depois do almoço, eu deixo para pôr tarefas mais operacionais. Por quê? Porque a minha energia mental já tá mais baixa, só que as outras energias podem estar mais altas e eu consigo fazer operacional sem ter as outras energias tão cheias. Perfeito. E a gente intercalar com essa com essas atividades operacionais, mini pausa. Ai, Tatiana começou, gente. Quando fala pausa, a pessoa tem um gatilho reverso. Ela fala, puta que pariu, já vai falar. Mas a mini pausa é muito simples. Às vezes entre uma reunião e outra, seja 10 minutos. Levantar, esticar a perna. Pra repor tua energia física, inclusive. Daí a gente tá falando de, né, pra você poder... Energia emocional, eu já fiz isso. Eu pego, meu celular tem aquele fotos, eu olho porque ele pega os melhores momentos e aquilo me nutre emocionalmente. Gente, são 5 minutos. Só que isso te dá uma mini recarregada. Eu não tô propondo aqui nenhuma solução mirabolante, mas essa mini recarregada emocional que você deu entre uma tarefa operacional e outra, já te deu um up. E assim sucessivamente. E eu comecei a deixar, por exemplo, minha ginástica que eu fazia às 6h30 da manhã, 6h30 nada, 7h30, pra noite. Porque ela começou a entrar como um ritual de finalização do meu dia. E me ajuda a cortar o dia, porque senão a minha cabeça continuava. No trabalho. E eu não preciso ter energia mental pra fazer ginástica. A minha energia física chega no final do dia, às vezes tá comprometida, às vezes está. Mas quando eu faço a ginástica... Ela dá uma melhorada, levanta. Ela dá uma movimento levantada. Movimento, né? Então é interessante que quando você olha o teu dia, né, e a gente fala que o curso chama Agenda Anti-Caos, né, o Manual Anti-Caos. Quando você olha nessa perspectiva de energia, você consegue saber o que você tá precisando. Então já tiveram dias que eu tava esgotada emocionalmente, porque a gente confunde. Então às vezes a gente acha que eu tô exausta. Exausta é uma palavra muito ampla. Exausta com o quê? Quando você consegue distinguir, ajuda muito. Então não, eu tô exausta mentalmente, mas eu tenho energia. Eu gostaria de ser suprida da minha energia emocional. Então eu pego às vezes esse dia e marco a noite das minhas, sei lá, sair com minhas amigas. Eu não fazia isso antes. Porque o que eu falava? Eu tô exausta, não vou marcar de sair com ninguém, eu não quero ver ninguém, inclusive.
Nem meus filhos, eu tô cansada. Mas quando eu descobri que eu estando com elas, isso me recarregava energeticamente, gente, a energia brota. O tempo não. Então é como você olhar, né? Não vou dar aqui o curso, imagina, mas eu quis trazer isso porque assim é outro olhar, né, Mari? Assim, é autoconhecimento, né? É você saber como você faz essa gestão. Você já tinha ouvido falar disso? Já, e na verdade eu fico ouvindo isso, assim, eu sou praticante de Tai Chi, né, Tati? Ai, que maravilhoso. E o Tai Chi o Tai Chi é uma mágica, porque como uma arte marcial chinesa, ele, na real, te ensina a conduzir a sua própria energia. E ele diz que energia você não comanda, mas você consegue direcionar. Perfeito. E tudo que acontece no Tai Chi, vamos pegar, tem muita filosofia por trás. Eu acho lindo essa questão das práticas das artes marciais, porque elas têm muito ensinamento, elas são milenares em primeiro lugar, então elas não sobreviveram à toa, porque elas estão muito conectadas com aquilo que a gente, com a verdade que a gente precisa enxergar e que muitas vezes a gente não consegue porque tem muita distração no meio do caminho, né? Mas a postura inicial do Tai Chi, você fica de pé, com os pés juntos, e é muito, eu acredito muito nisso, né? De que nós, seres humanos, somos o pilar entre a terra e o céu. Sim. Então, nesse momento em que você coloca de pé o seu corpo ali, unido com as pernas juntas, você está conectado com a terra e ao mesmo tempo você se abre para se conectar com o céu. E esse é um momento de integração mesmo, onde não há separação. É o momento que os taoístas, por exemplo, chamam de não dualidade, onde a gente ainda não veio para esse lugar, é como se a gente pudesse ainda estar conectado com o nosso antes, né? Sim. E aí você abre o passo, você transfere o peso para uma perna e abre o passo. Na hora que você abre as pernas, você entrou na sua dualidade. Na hora que você entra na sua dualidade, na dualidade do mundo, você continua sentindo os seus pés no chão, mas você já começa a perceber que energeticamente você tem fluxos diferentes da energia dentro de você. E o que são esses fluxos? Você tem aquele desenho, que na verdade, depois eu posso até te mandar, porque é interessante você ver isso. Me manda e eu coloco na edição, subo na tela. Tem então o vazio, como o círculo vazio dentro, né? E aí você coloca a sua intenção de começar a sua prática. Então você coloca a intenção. A intenção faz um ponto dentro desse círculo. Tá. A partir de então as energias começam a circular. E todo esse desenho vai se transformando o quê? No símbolo do Yin e Yang. Que nada mais é do que a gestão energética dentro de você, do que é a ativação e a pausa, o barulho e o silêncio, o agir, as emoções pausar. e o pensamento, né? E tudo isso, só que isso é uma dança que acontece dentro de você durante todo o seu dia, mesmo quando você não está percebendo. O que acontece no mundo de hoje? A gente vem nesse lugar que eu falei. Produtividade, meta. E a gente tá muito conduzido para esse lugar da energia da ação, que é o nosso lado yang, né? Masculino, uma energia mais masculina, que está presente em homens e mulheres, e tem muitas mulheres que têm mais lado yang do que homens, né? E a gente perde a nossa conexão com o yin, com o nosso feminino, que é muitas vezes a nossa intuição, o nosso faro de perceber, cara, mesmo que seja uma coisa assim, né? Tem uma coisa queimando. A gente tá tão conectado naquilo que a gente tem que fazer, que às vezes o negócio tá pegando fogo dentro de casa, a gente não percebe que o bolo passou do ponto, ou que o frango torrou dentro do forno. Então, todas essas conexões, elas têm que estar integradas. E do ponto de vista aí falando já de neurociência, né, do ponto de vista do nosso sistema nervoso autônomo, a gente funciona entre um interruptor do sistema nervoso simpático, que é esse modo da nossa ação, e o parasimpático. Mas assim como o nosso corpo não funciona sem dormir, o sistema nervoso simpático não funciona sem o parasimpático. Então, quando a gente não faz essas mini pausas, quando a gente não se acostuma de novo ao descanso, e o descanso não é dormir, o descanso é realmente poder entrar num modo onde você vai talvez fazer sua corrida, talvez dar uma caminhada, talvez olhar suas fotos, e sua mente vai parar de pensar naquele problema que está te atazanando o dia todo. Se a gente não ativa esse modo de descanso, a gente não consegue dar o próximo passo para agir.
né? E depois tem essa história da energia criativa, que é a energia motora aí para os praticantes de Tai Chi. Ela está conectada com a nossa energia espiritual, ela está conectada com a nossa energia ancestral, ela está conectada com a nossa energia física também. E aí vem Kundalini e tudo mais que a gente conhece, a energia sexual que está conectada com isso. A gente tem medo da energia sexual porque ela é uma potência, mas é uma potência criativa. Freud falava da libido, cada um dá um nome, mas a gente precisa resgatar isso, só que a gente só consegue resgatar tudo isso quando a gente está podendo entender que a gente tem esse equilíbrio dinâmico. Né? Com mínimo de... E sabe que é louco? Porque assim, você foi falando, eu falo, gente, a gente está precisando mudar, que é um pouco do que eu faço também de trabalho, você também. Não é só falar da pausa, porque todo mundo sabe o que precisa. Qualquer pessoa. Então não é ignorância, as pessoas têm. Só que elas não sabem mais. É uma mentalidade de achar que a pausa, eu sei que eu preciso, mas existe uma mentalidade que é perda de tempo. Isso não é pra mim. Ai, Mari, muito lindo você falar, mas vem aqui no meu dia a dia de empresa. E os nossos grupos de empreendedora no Divã é justamente pra mentalidade. Porque se eu não aceito primeiro aqui e aqui, porque tem aqui, eu não vou fazer. Se eu não entender, e aí cada um precisa de uma ferramenta pra entender, com dados científicos, com dados emocionais, o teu corpo uma hora vai te falar, desliga. Vem o burnout, vem um lugar que você se sente totalmente paralisado, porque a energia física, que não é só física, né, mas essas energias todas juntas, uma hora ela dá um shutdown. Não viu? Agora você vai ser obrigada a parar. Exatamente. Tem que fazer. Exatamente. Não, e o Drauzio, você falou da história da falta de tempo, eu tava lembrando da conversa do Drauzio, porque o Drauzio, a primeira vez que eu entrevistei ele no Bem-Estar, ele falou uma coisa muito maravilhosa. Ele falou assim, cara, quando eu era começo de carreira e tava entrevistando, né, chegava os pacientes lá, eu começava a fazer anamnese e a pessoa falava assim, não, mas eu não consigo fazer exercício, doutor, porque eu não tenho tempo. Perfeito. E aí ele falou, puta, eu perdi o maior tempo da consulta pra poder tentar arrumar a agenda da pessoa. E falava, não, mas se você fizer isso e acordar não sei quantas horas mais cedo e não sei o que, não sei o que lá, sei lá. E aí ele falou assim, tem uma hora que eu desisti. E falei assim, foda-se. Foda-se, porque se você não tem tempo pra você, não sou eu que vou ter tempo pra você. Então, e ele repetiu isso lá no Fronteiras do Pensamento na semana passada em Porto Alegre, desse jeito, porque assim, cara, é o seguinte, isso é o que você tem de patrimônio, porque a gente considera que a nossa saúde é, sei lá, uma coisa que... uma dádiva que a gente recebeu e que a gente tá ali não ligando muito pra ela. A gente lida com aquilo como se a gente não tivesse que cuidar. Não! A saúde é um patrimônio que você recebeu, que se você não cuidar, ela só vai decair. Porque na hora que você nasceu, ela começa a decair. A gente tá envelhecendo desde a hora que a gente nasce. Então, a responsabilidade primeira de cuidado é sua. E ela depende de que você encontre o tempo pra cuidar disso. Né? E não tem essa desculpa, porque todo mundo realmente tem a mesma quantidade. Por que umas pessoas conseguem e outras não? Né? Só que como a gente tá nesse piloto automático, e às vezes quando a gente se depara com a gente mesmo... Aí danou-se, gente. Aí o negócio, o papo é sério. Aí é que vem a questão. Por isso que as pessoas ficam tanto nessa história de fazer. Enquanto eu faço, eu não preciso ser. Enquanto eu faço, eu não preciso olhar para aquilo que tá dentro de mim, às vezes me chamando de um jeito que, cara, se eu parar ali, vai ser difícil de seguir na mesma toada. Aquela história, né? Enquanto eu falo, eu não escuto. Enquanto eu falo, eu não escuto. E tem uma frase do Caminho do Artista que ela fala assim, cara, pegue as rédeas da sua vida e uma coisa terrível acontece. Você não vai ter mais ninguém em quem colocar a culpa. Porque, por enquanto, a culpa é do chefe. A não ser que você seja o Homer Simpson, que ele tem uma frase maravilhosa. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Maravilhosa, cara. Essa frase dele é muito Mas boa. como a gente não quer ser Homer Simpson, entendeu? Não, exato, né? Desculpa, a gente perde o amigo. Não, mas é maravilhoso. Mas é isso, Mari, assim, muito, muito lindo isso. E eu quero agora te trazer uma coisa, porque... Você fala de autoconhecimento, você leva isso para a empresa, né? Eu também levo para as empreendedoras. Tem momentos da minha vida que eu não consigo trazer para mim, tá? E eu queria saber como é para você, né? Porque eu falo, pelo amor de Deus, eu falo isso para todo mundo, eu estudo, mas agora bugou aqui, não tô conseguindo. Você tem essa sensação? Muito. Não, e eu acho que a gente só ensina o que a gente mais precisa aprender, né, Tati? Eu tenho uma coisa sobre isso. E na real, assim, o que eu sinto é que eu me sinto em constante evolução. E de vez em quando, como toda boa evolução, dou 50 passos pra trás. Né? E aí eu falo, caraca, tem aquele poema do livro tibetano que é maravilhoso, que é um poema em 5 fases, que é assim...
Fui cruzar a rua, caí no buraco. Fui cruzar a rua, vi o buraco, mas caí no buraco. Fui cruzar a rua, vi o buraco, tangenciei o buraco, tava quase caí no buraco. E até o momento em que você enxerga o buraco e que você não cai no buraco. E tem um outro momento, que é o mais avançado, em que você muda de rua. Só que até você conseguir mudar de rua, tem muitas vezes em que você vai cair naquele buraco, né? Então por exemplo... Aí na Rua Nova tem outro buraco. Mas aí tem menos fundo. Sei. Cada vez você vai chegando... E a rua é mais interessante. A rua é mais interessante e tal. Mas, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa mais acostumada a sentir raiva do que me entristecer. Porque eu tenho muito, né, cada vez mais, eu tenho entrado em contato com esse meu lado mais do que a gente estava falando. Mas eu fui muito acostumada a viver no meu lado yang. Sim. No performance, na produtividade, no realizar. Eu sou uma pessoa de realizações, né? E sentia muita falta, sem saber, desse meu lado, de dar espaço para esse outro lado. Só que esse outro lado da realização, ele tem a ver com algumas energias. Ele tem a ver com a coragem? Sim. Ele tem a ver com a determinação? Sim. Tem a ver com o tesão? Sim. Mas também tem a ver com a raiva. Sim. Então eu sou uma pessoa que já explodi muitas vezes na minha vida. Eu sempre fico muito arrependida quando eu explodo, e depois eu fico culpada e falo, putz, mas por quê? E normalmente a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama. Sim. E tudo mais. Eu falo, caramba, mas de novo esse negócio, né? E agora eu tô experimentando uma coisa que é diferente. Eu tô começando a ficar mais triste do que com raiva. E sentindo e percebendo que a raiva pra mim muitas vezes era uma máscara pra minha tristeza. Porque eu não tinha coragem de entrar em contato com aquilo que doía de maneira profunda. Então, outro dia eu fiquei triste. Nossa, achei lindo isso, hein, Mari? Pô, profundo pra caramba. Outro dia eu fiquei triste e foi uma tristeza que veio assim, tá? Tipo, falei, caramba, mas da onde surgiu? Parecia uma encarnação, assim, sabe? Meu negócio surgiu de uma hora pra outra, derrubou, assim, comecei a chorar. E aí o meu marido chegou em casa e eu falei, assim, doida pra me livrar daquela tristeza, eu comecei a provocar ele, comecei a atiçar ele, queria muito que ele brigasse comigo, porque eu queria voltar a sentir a raiva, porque a raiva pra mim era familiar. Só que foi muito doido o que aconteceu, porque tudo isso aconteceu com a minha consciência naquilo que estava acontecendo. Tá. Então era como se eu pudesse ver aquela cena, aí a minha atuação na cena, eu falei, gente, olha o que eu tô fazendo, eu tô querendo voltar pra raiva, porque pra mim a raiva é um território mais familiar, mais dominado, aqui eu conheço, já sei como é, pra não experimentar o desconhecido, que dá muito medo, que é a tristeza. E eu decidi narrar pra ele. E eu falei, briga comigo. E só que na hora que eu falei, aquilo foi engraçado. E aí a gente começou a rir. E aí veio a mágica do humor. E aí o humor levou tudo pro outro lado, assim. Daí eu falei, cara, eu comecei a chorar e gargalhar ao mesmo tempo. Então, assim, volta, mas eu acho que a gente volta com um outro grau de consciência. E quando a gente consegue se observar nesse lugar, fica mais divertido, inclusive. Às vezes é desafiador, porque você fala, caramba, eu passava por isso e não tinha a menor consciência, tava fácil de passar por aqui sem consciência. Mas na hora que você começa a ter consciência, o negócio às vezes dói mais, às vezes parece mais desafiador, mas também fica mais divertido, né? E você muda de... a espiral vai subindo, você né? Você muda de nível. Nossa, me identifiquei tanto com a tua fala. Incrível isso. Porque essa energia fazedora, ela tem muito... Às vezes eu tenho raiva e falo, eu detesto sentir raiva. E aí vem com a minha questão também de querer agradar. Aí você começa a pensar, eu falei, gente, pelo amor, eu não quero pensar mais nada, eu quero que todo mundo morra. Ai, que bom, pronto, falei. Não, mas é interessante porque tem momentos que quando eu começo a sentir, né, vários momentos, eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto, né, pisciana, eu sinto tudo. Pisciana, na verdade. Gente. Pisciana é uma merda, tá, gente? Se tiver filho, marca a cesárea pra uma outra data. Porque o pisciano sente tudo ao mesmo tempo. Meu pisciano é a coisa mais linda do mundo. Quem que é teu pisciano que é a coisa mais linda do mundo? O João, meu filho caçula. Pois é, pergunta pra ele se ele acha uma coisa mais linda do mundo tudo que ele sente. Depois eu vou conversar com ele. Ele ainda tá muito novo pra falar sobre isso, mas ele é uma pessoa... Mas eu brinco que assim, a nossa luz é a nossa força. A gente sente tudo ao mesmo tempo, enfim. E aí nessa minha jornada eu falei, gente, eu devo ser uma impostora, porque é o seguinte, eu tô falando sobre bem-estar emocional, tô falando sobre uma série de coisas que eu acredito que eu preciso, né? E por isso que eu preciso que esteja para empreendedoras, porque eu sou empreendedora, então eu faço esse recorte. Total. Porque eu sou a persona, então eu sou psicóloga de formação empreendedora. Mas por que eu tô sentindo ainda isso? Eu falei, o universo não é justo. Eu já entendi, eu sei. E aí um dia eu escutei um mito, você já ouviu o mito de Kiron? Já. Mas conta, que eu acho que vale a pena. Quer contar você? Não, conta você. Com essa voz maravilhosa.
Eu vou simplificar, porque eu sou essa pessoa. Simplifica, Tá. acho que é bom. Mas eu achei tão lindo, porque eu tava narrando essa minha sensação, e aí é legal porque é vulnerabilidade, a pessoa falou assim, Tati, esse aí é o arquétipo do curador ferido, né? Porque a tua dor é justamente o que você busca curar, e no caminho você tá curando outras pessoas, porque as pessoas estão se curando das suas dores, né? Então, tem beleza nisso, e eu pude me apropriar disso, né? Porque Kiron nada mais era que um centauro, né? Que ele recebeu uma flechada que tinha o veneno da cobra, pá! Só que eles mataram a cobra, né? E com isso mataram o antídoto. Então ele passa o resto da vida dele procurando essa cura e ele não consegue. E com isso ele passa a ser mentor de várias outras personalidades mitológicas, porque ele vai sempre em busca daquilo que ele não tem. Então, pra mim foi tão importante porque me autorizou a ser humana, sabe? Porque esse lugar que a gente trabalha de autoconhecimento, às vezes você imagina, ai, nossa, a pessoa não tá com o turbante na cabeça, adoro, tá, os turbantes. Mas assim, você fala, eu não tô com essa paz. Né? Eu sempre lembro aquele meme que a pessoa tá meditando, alguém não, você fala, puta que pariu! Aí você fala, nossa, que horror, ele não é. Não, gente, é humano, tem susto, tem ódio da pessoa que te fala nesse estado. Me deu um alívio. Total. As pessoas te enxergam Muito. Isso você fala nas suas redes sociais, porque você tem uma importância digital. Na verdade, eu acho que é isso mesmo. É aquele livro da falta, né? Que até a Juju fez aquele vídeo maravilhoso. A Juju, eu queria tanto trazer ela pra cá. Gente, onde tô quase contratando um investigador pra achar. Juju, se em algum momento alguém souber da Juju. Mas ela voltou um pouco pra aparecer, né? Teve até um podcast que achou ela. Amo. Maravilhosa. Essa narrativa dela, a parte que me falta. Esse livro é incrível, né? Uau. Esse livro é incrível. E na real é isso, assim, a gente vai atrás, a nossa potência tá em encontrar aquilo que a gente precisa pra gente mesmo, né? E quando a gente encontra esse caminho e consegue falar sobre ele, a gente percebe que aquilo falta pra um monte de gente, e aí um monte de gente recebe aquilo e a gente recebe de volta, e essa é a magia disso tudo, né? É isso. É incrível. Tem um livro maravilhoso também de uma amiga que já faleceu, que era uma das pessoas mais tudo, assim, que eu já conheci na minha vida, que é a Ana Michele Soares. A Ana eu conheci através de uma reportagem que a Michele Loreto fez pro Bem-Estar, que era repórter da Globo, e depois virou apresentadora do Bem-Estar quando eu saí. A Michele foi entrevistar a Ana porque a Ana estava com câncer metastático, ela descobriu um câncer antes dos 30 anos, de mama, e depois esse câncer se transformou em uma metástase, mas através da metástase ela fez uma melhor amiga, que ela descobriu que era uma amiga de alma, chamada Renata, e as duas juntas fizeram uma bucket list do que elas iam fazer ainda antes da vida terminar. A Renata morreu, e a Ana foi cumprir a bucket list da Renata. Gente, que coisa linda. Assim, na hora que eu assisti gente, precisa isso. A hora que eu assisti essa reportagem na ilha de edição, antes do ar, eu chorava, falei, cara, preciso conhecer essa mulher. E depois, no ar, eu chorei de novo, e aí eu perguntei pra Michele, falei, Michele, me dá o telefone dessa Ana porque, assim, não dá. E ela tem um Instagram maravilhoso que ainda tá ativo, porque várias pessoas continuam alimentando, chamado Paliativas. Uau. E ela escreveu livros pela editora Sextante, assim, brilhantes os livros dela, e ela fala de Kiron. E ela fala de quando ela descobriu Kiron foi uma cura para ela, porque ela fez do câncer o próprio propósito da vida dela, e as descobertas e o que ela recebeu de amor nessa jornada toda, e o que ela doou de amor e de sabedoria. Ela era uma das pessoas mais sábias que eu já conheci, morreu com 40. Assim, mas de uma coisa, ficou muito amiga da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é outra deusa do conhecimento e da sabedoria, né, que escreveu a morte é um dia que vale a pena viver, e que é outra que você pode trazer aqui também, que é a Ana Cláudia, assim, é um espetáculo. Maravilhoso, gente. Mas é isso, assim, é o quanto a gente pode usar aquilo que é, pra muita gente, a nossa dor, pra poder curar, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu quis falar isso, sabe por quê? Porque a gente vive na sociedade da perfeição. E uma das coisas que eu tenho notado nas empreendedoras que não dá coragem, é porque elas falam assim, não, mas eu não sei ainda fazer isso 100%, então eu não vou dar esse passo. Eu ainda não tô curada, eu não sou um ser que eu tenho 100% de bem-estar na minha vida, então eu não posso falar sobre esse tema. E aí você vai se encaixando, como se as pessoas que estão falando dos assuntos fossem. Mas aí se vocês soubessem. Mas aí vem a sua diferença de postura, né, que não são todas as pessoas, que têm a coragem de falar os bastidores também, né, Mari? Porque eu acho que é tão prejudicial quando você se inspira em alguém, quando você tem uma presença digital, não precisa nem ser digital, tá? Quando a gente tá influenciando pessoas, quando você não coloca pra elas o quadro inteiro, elas falam, nossa, eu tô muito errada, porque olha só, a Mari conseguiu, quando que eu vou conseguir? E a frustração, ela vem proporcional à expectativa que você tem. Se você entende que não, a minha expectativa é só melhorar, porque a Mari é maravilhosa, mas ela não é perfeita, ela tem raiva, ela tem momentos que ela não sabe o que fazer,
isso é libertador. Isso é a coisa mais curativa que tem. Então, assim, parabéns, porque eu admiro demais isso. Não é todo mundo que tem isso. Às vezes eu faço algumas perguntas aqui, a pessoa escorrega pra lá e segue. Ai, tá Obrigada. acabando, gente. Não, lindo Tá mesmo. acabando, tá acabando. Olha isso, gente. Gente, já falamos tudo isso? Tudo isso. Caramba, Tudo isso. eu tenho que buscar meus filhos na escola, Eu Tati. sei que era só Meio-dia. meio-dia, não. Já vamos falar tchau. Então, vamos lá. A última pergunta. O que você diria para uma empreendedora que sente que não pode parar, mesmo sabendo que tem algo dentro dela que tá pedindo pausa? Pode dar o discurso do Drauzio? Você pode dar o discurso que quiser. O que você quiser. Não, assim, o discurso do Drauzio é menos amoroso, né? Ah, você ia mandar a merda? Ai, gente, adoro! Acho que é um ótimo encerramento. Adorei! Mas fale o que você quiser. Não. Como é que é? Se ela não acha que. Ela acha que não pode parar. Bom, é aquela história, assim, né? O que você falaria que pra mudou a qualquer minha pessoa? vida, na verdade? Tá. Qual foi a frase que mudou a minha vida? E foi uma frase que eu ouvi da minha saudosa mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. Ah, Mari. E antes disso, ela foi minha melhor amiga, minha grande companheira de vida. E a gente aproveitou ainda bem o tempo que a gente teve da melhor maneira possível. Assim, a sensação que eu tive quando ela foi embora era de uma paz, porque eu sabia que eu tinha aproveitado o tempo com ela. Óbvio que eu sinto saudades, mas a gente aproveitou muito bem o tempo. Mas teve um episódio na minha vida que eu fiquei deprimida, né? Fiquei deprimida um bom tempo, aos 17 anos, no meu ano de vestibular. E acabei ficando dentro do meu quarto durante 2 meses, não conseguia sair, foi muito desafiador pra mim. E eu, assim, tava pensando em me matar mesmo naquela época, né? E um dia minha mãe tava desesperada, minha mãe é psicóloga, psicanalista, ela não conseguia ajudar a própria filha. E ela abriu uma fresta da porta e disse assim: filha, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E aquela frase me fez voltar pra consciência, dizendo: caramba, eu quero me ajudar, mas eu não consigo. E, ao mesmo tempo, eu quero ajudar minha mãe a parar de sofrer. Sim. Né? Então, assim, é isso, Tati. Se a gente não conseguir se ajudar... Claro, como chama tua mãe? Beatriz. Ai, Beatriz, onde quer que você esteja, que filha linda que você criou. Ela escuta, né? Eu acredito nisso. Ela escuta sempre. Ah, Que obrigada. lindo, que lindo. Louvado seja todas as suas gerações que te fizeram chegar até aqui. Ah, as suas também. E assim a gente encerra, gente, mais um divã. E Mário, eu queria só que você falasse onde que as pessoas podem te ajudar. A pessoa é louca. Pode me ajudar sempre, Alma. Mas não ajude. Mas você sabe, mas é interessante isso que você falou, porque as pessoas me ajudam muito quando elas contam delas mesmas nas redes sociais. Eu quero saber como elas te acham, então, pra te ajudar. @Mariana Ferrão no Instagram, Mariana Ferrão no LinkedIn, desse jeito. Site marianaferrão.com.br e tá de bom tamanho, eu acho. Obrigada, meu amor. Obrigada a você, que gostoso. Muito bom, muito bom. Amei. Também.